Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de Química, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente parou vendo os modelos atômicos, vimos que cada cientista, ao decorrer dos anos, foram evoluindo, né, as suas teorias. Na teoria mais recente e evoluída, a gente viu que um elétron tem o seu núcleo e tem as camadas, né, as camadas eletrônicas, chamadas camadas de energia. E a gente vai, a partir da aula de hoje, estudar essas camadas de energia e como realizam a distribuição dos elétrons. A gente viu que os elétrons ficam orbitando, né, o núcleo em níveis de energia, então vamos entender um pouco isso, tá certo? Então vamos lá. São as camadas eletrônicas ou simplesmente níveis de energia. Os elétrons, né, o átomo, na eletrosfera, que são aquelas linhas que ficam ao redor do núcleo, giram em torno do núcleo. Essas camadas existem em 7. Então, existem 7 unidades, da 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E damos letras a essas camadas. Então, saibam que eu tenho um núcleo e ao redor desse núcleo, dependendo do átomo, eu tenho até 7 camadas. Eu não estou dizendo que todo átomo tem 7 camadas ou 7 níveis. Eu estou dizendo que é até 7. Vai depender do número de elétrons que cada átomo tem. Como é que eu sei isso? Com a tabela periódica. Lá na tabela periódica eu tenho um elemento e eu tenho dizendo quantos elétrons ele tem. E esses elétrons vão ser distribuídos nessas camadas, tá bom? Mas vamos entender primeiro as camadas. É de 1 a 7, representada pela letra K, L, M, N, O, P, Q. Fácil de decorar. Então vamos aqui. Então veja, funciona dessa maneira. Eu tenho o núcleo e as camadas, tá certo? A primeira camada é a K, segunda L, terceira M, quarta N, quinta O, sexta P, sétima Q. Professor, eu tenho que decorar? Tenho. Decorar não, aprender que é mais importante. Então vocês têm que aprender que existem essas 7 camadas, que é da K a P, e a K é a primeira, a Q é a última. Dizemos também que são chamados de níveis de energia, tá bom? Camadas eletrônicas, níveis de energia, são a mesma coisa, tá bom? E como é que o elétron se movimenta nesses níveis de energia? Eu mencionei nas aulas antes da prova, né? Recebendo ou perdendo energia. Então, quando um elétron desse ganha energia, fica eletricamente carregado, ele sobe de nível. Quando ele perde, ele desce de nível. Tá bom? Então, vamos ver aqui como se dá essa distribuição. Cada camada, pessoal, tem o limite máximo de elétrons. Então, vamos lá. A primeira camada, a K, ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, vamos supor que um átomo tem 3. 2 vai ficar na primeira camada e o outro vai para a segunda camada. Quero que vocês entendam isso, tá? A primeira camada suporta no máximo 2 elétrons. Se um átomo tiver 5 elétrons, 2 vai estar na primeira camada e os outros 3 vai para a segunda. Só que a segunda camada, a L, suporta no máximo 8. Então vamos supor, eu tenho um átomo com 11 elétrons. 2 vai ficar na primeira, 8 vai ficar na segunda e mais 1 vai ficar na terceira camada, que é 11, né? 8 mais 2, 8. O 11º elétron vai para a terceira camada. Tá? Importante isso aqui. Então, primeira camada suporta no máximo 2, segunda camada 8, terceira camada 18 elétrons, quarta camada 32, quinta camada 32, sexta camada 18, sétima camada 8. Isso aqui vai ser importante mais na frente quando a gente estiver fazendo a distribuição eletrônica. Então, isso a gente está vendo os níveis. Mais na frente a gente vai ver que existem os subníveis. Cada nível desse tem um subnível, mas por enquanto vamos ficar nos níveis. Quero que vocês entendam, recapitulando. Átomo, e eu tenho os níveis de energia. No total são 7. Da K a Q. Cada nível suporta uma quantidade máxima de elétrons que está aqui no quadro. Para que serve isso, professor? Vamos ver agora. Então, cá, vamos lá. Observe a distribuição. O hidrogênio, pessoal, ele só tem um elétron na sua formação. Então, quer dizer que esse um elétron vai ficar na primeira camada. O potássio tem 19 elétrons. Então, como é que vai ficar essa distribuição?
2 na primeira, 8 na segunda. Professor, por que 2 na primeira e 8 na segunda? A gente não viu no quadro anterior que a primeira camada não suporta no máximo 2 e a segunda no máximo 8, certo? Então vamos lá. Na primeira 2, na segunda 8 e aqui eu já tenho 10, né? Na terceira camada, M, certo? É no máximo 18. Então aqui, por que eu utilizei isso aqui, ó? Eu coloquei K, L, M e esse N aqui, botei mais um. Mais na frente eu vou explicar, mas por enquanto, ó, camada primeira no máximo 2, a terceira no máximo 8, a terceira 8 e eu boto mais um para quarta. O berílio, 4 elétrons. Isso aqui, o potássio, pessoal, é um exemplo à parte, tá? Porque teoricamente, ó, o M suporta no máximo 18, né? Então aqui esse 1 poderia ficar aqui no 9, né? Porque aqui, ó, 2 mais 8, 10, e esse 9 poderia ficar aqui. Mais na frente eu vou explicar. O berílio, ele tem 4 elétrons. Professor, de onde você está tirando essa informação? Da tabela periódica? Calma que eu vou explicar. O berílio, 4 elétrons. Então vai ficar como? A primeira suporta no máximo 2, então tá aqui 2. A segunda é no máximo 8. Só que só tá faltando mais 2 para completar. Então só boto 2. Tá certo? O zircônio, 40 elétrons. Então você vai distribuindo, ó. 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira. Aqui eu já tenho 28, né? Aí aqui, na quarta, 10 e na próxima, 2. Distribuindo como deveria. Vai ter uma atividade para você fazer isso, tá? Então, espero que tenham entendido a questão da distribuição. Vou distribuir de acordo com o número de elétrons, respeitando a quantidade máxima de elétrons em cada camada. Então vamos lá. O que é um número atômico? Que está na tabela periódica. O número atômico, pessoal, representado pela letra Z, certo? É a quantidade de prótons que um átomo possui. Só que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, eu olhando o número de atômico na tabela periódica de um átomo, é a mesma coisa que eu estar olhando na quantidade de elétrons. Então, vamos supor, eu vou lá no sódio, que é o Na, e lá na tabela periódica tem um número atômico igual a 11. Quer dizer o quê? Que ele tem 11 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 11 elétrons de acordo com a camada, com os níveis de energia. O hélio tem 2 elétrons, o vanádio 23, o bromo 84, o polônio 84, certo? 84 elétrons. Então tá aqui, ó. Z é o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então vocês vai ter uma atividade que vocês vão lá na tabela periódica, olhem o número atômico, consequentemente é igual ao número de elétrons, e vão fazer essa distribuição aqui, respeitando o número máximo de elétrons por camada, tá certo? Então vamos aqui. Seguindo. Isso é um número atômico. O que é a massa atômica, né? Ou simplesmente massa? É o peso do átomo. Ele vai nos dizer se um átomo é leve ou pesado. Como é que eu faço, né? O peso ou a massa de um átomo. Tá aqui, ó. A é igual prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, é como se eu estivesse pesando apenas o núcleo dele. A gente não viu que o núcleo, né, é prótons e nêutrons? Então eu vou somar prótons e nêutrons. Professor, mas eu não sei o número de prótons. Sabem? Próton é igual ao número atômico? Então tá aqui, ó. É a mesma coisa que eu escrever Z mais N. N é o número de nêutrons, tá? E Z é o número atômico. Mesma coisa que eu escrever, massa é igual a elétrons mais os nêutrons. Mas, professor, vamos lá. Na tabela periódica, eu só tenho duas informações. Número atômico e a massa atômica. Eu não sei o número de nêutrons. Como é que eu faço? Simples. Se eu sei a massa atômica e sei o número de prótons, basta eu subtrair massa menos próton, eu encontro o valor de nêutrons. Então vamos lá. Ó. O sódio, ele tem uma massa de 23 e tem 11 prótons. Massa de 23 e 11 prótons. Como é que eu sei o número de nêutrons? Basta eu pegar 23 menos 11 e eu encontro o número de nêutrons. Como é que eu sei a massa? Prótons mais nêutrons é igual a massa. Por isso que quando eu subtraio
massa menos prótons dá igual aos nêutrons. Tá? Então é só questão de atenção, conta simples. Então vamos agora ver, por exemplo, o potássio. A massa atômica dele é 39. O número, a massa atômica é a massa, né? A massa é 39. O número atômico dele é 19. Consequentemente, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Como é que eu sei o número de nêutrons? Basta pegar a massa e subtrair pelo número atômico. 39 menos 19 dá 20. Como é que eu leio, professor, na tabela periódica? Está aqui, ó. Vocês vão encontrar aqui o símbolo, Fe. Esse número que está mais aqui à esquerda é o número atômico. Então o ferro tem 26. 26 do quê? 26 prótons e 26 elétrons. E aqui abaixo está a massa atômica dele, 55,847. Usem apenas a parte inteira, no caso aqui 55. Então vamos lá, a massa atômica dele é 55 e o número atômico dele é 26. Como é que eu sei o número de nêutrons? Basta eu pegar 55 menos 26. Então ó, a atividade vai ser o seguinte, eu vou dar alguns elementos da tabela periódica, você vai achar ele na tabela periódica, vai encontrar aqui o número atômico dele, consequentemente o número de elétrons, né? E vai fazer essa distribuição eletrônica aqui, tá? Por níveis de energia. E também eu vou pedir para você achar o número de nêutrons. Como é que faz? Basta pegar a massa menos o número atômico, tá bom? Pessoal, então espero que tenham entendido. Ficamos por aqui, até a próxima aula.